Você já olhou para o céu noturno e se perguntou sobre os segredos que as estrelas escondem? Nós conhecemos nossa Lua, suas crateras e sua dança constante com a Terra. Mas e se eu te dissesse que, nos confins gelados do nosso sistema solar, orbitando o gigante de gelo Urano, existe uma Lua que desafia tudo o que pensávamos saber sobre como os mundos são formados? Uma Lua que parece ter sido quebrada em pedaços e remontada às pressas, como uma criação de Frankenstein cósmica. Hoje, vamos viajar quase 3 bilhões de quilômetros para conhecer Miranda, a lua mais bizarra e caótica de Urano. Prepare-se, porque a história deste pequeno mundo vai explodir sua mente. Nos próximos minutos, você vai descobrir por que uma rocha despencando de seus penhascos levaria 12 minutos para chegar ao chão, como ela pode ter sido despedaçada e reconstruída várias vezes, e o segredo que, até recentemente, estava escondido sob sua superfície despedaçada. Fique comigo, porque esta é uma das histórias mais estranhas que o nosso sistema solar tem para contar. Para entender Miranda, primeiro precisamos entender onde ela vive. Urano é o 7º planeta a partir do Sol, um gigante de gelo com uma característica muito peculiar. Ele orbita de lado. Enquanto a maioria dos planetas gira como um peão, Urano rola como uma bola. Essa inclinação extrema, de quase 98 graus, provavelmente foi causada por uma colisão cataclísmica com um objeto do tamanho da Terra em seu passado distante. E é nesse sistema planetário inclinado e caótico que encontramos suas 5 luas principais, e entre elas, a mais interna e menor, Miranda. Descoberta em 1948 pelo astrônomo Gerard Kuiper, Miranda recebeu o nome de uma personagem da peça A Tempestade, de Shakespeare. Mas nem mesmo a ficção poderia prever a paisagem que encontraríamos. Com apenas 470 quilômetros de diâmetro, ela é menor que muitos estados e até mesmo menor que o Grand Canyon em extensão. Por ser tão pequena, os cientistas esperavam encontrar uma bola de gelo e rocha congelada e inativa, marcada apenas por crateras de impacto ao longo de bilhões de anos. Mas o que a sonda Voyager 2 revelou em 1986, ao passar por Urano, foi algo que ninguém esperava. As únicas imagens que temos de perto de Miranda mostram um mundo que parece uma colcha de retalhos geológica, um verdadeiro quebra-cabeça cósmico. Imagine um mundo onde pedaços de terreno completamente diferentes são costurados uns aos outros. De um lado, uma superfície antiga e cheia de crateras. Do outro, vales e cordilheiras complexas, com pouquíssimas crateras, indicando que são muito mais jovens. E separando esses terrenos, fronteiras nítidas e abruptas. É como se a natureza tivesse pegado pedaços de mundos diferentes e os colado juntos sem se preocupar com a aparência. Essa aparência caótica rendeu a Miranda o apelido de Lua Frankenstein. As características mais impressionantes de Miranda são suas 3 coronae. Essas são enormes estruturas ovais ou trapezoidais, com centenas de quilômetros de extensão, que não se parecem com nada que já vimos no sistema solar. Elas são formadas por um núcleo de cristas e vales desordenados, cercados por um anel de sulcos concêntricos. É como se algo tivesse pressionado a superfície de dentro para fora, ou como se grandes bolhas de material mais quente tivessem subido do interior da Lua, deformando a crosta. Uma das teorias é que impactos de grandes meteoritos poderiam ter derretido parcialmente o gelo do subsolo, fazendo com que uma mistura de água e rocha subisse, criasse essas estruturas e depois congelasse novamente. Mas a estranheza não para por aí. Miranda é o lar do que é, possivelmente, o penhasco mais alto de todo o sistema solar, Verona Rupes. As estimativas de sua altura variam, mas alguns cientistas calculam que ele pode chegar a impressionantes 20 quilômetros de altura. Isso é mais de 10 vezes a profundidade do Grand Canyon aqui na Terra. Agora, pense nisto: a gravidade em Miranda é extremamente fraca.
menos de 1% da gravidade terrestre. Se você fosse corajoso o suficiente para pular do topo de Verona Rupes, sua queda não seria rápida. Levaria cerca de 12 minutos para você chegar à base do penhasco. Você teria tempo de sobra para admirar a vista, enquanto acelera a uma velocidade final de 200 km por hora. É uma queda que desafia a imaginação. Então, a grande questão é como Miranda se tornou essa aberração geológica. A teoria mais dramática, que deu origem ao seu apelido, é que em algum momento de seu passado violento, Miranda foi completamente despedaçada por um impacto cataclísmico. Um objeto massivo teria colidido com a pequena Lua, quebrando-a em múltiplos fragmentos. Mas, em vez de se dispersarem pelo espaço, a gravidade teria feito seu trabalho, puxando esses pedaços de volta. Eles teriam se reagrupado de forma caótica e desordenada, com pedaços do núcleo denso ficando expostos na superfície, ao lado de pedaços da crosta gelada. Essa remontagem aleatória explicaria a paisagem bizarra que vemos hoje, com terrenos de idades e composições completamente diferentes lado a lado. Por décadas, essa teoria da fragmentação e remontagem, junto com a ideia de atividade geológica causada por impactos, dominou o debate. Mas em 2024, uma nova peça deste quebra-cabeça cósmico mudou tudo. Cientistas do Laboratório de Física Aplicada da Universidade Johns Hopkins decidiram reanalisar as velhas imagens da Voyager 2 com uma nova abordagem. Eles mapearam as fraturas, cristas e as misteriosas coronae e usaram modelos de computador para simular que tipo de interior Miranda precisaria ter para que essas feições se formassem. O resultado foi chocante. O modelo que melhor correspondia à superfície que vemos hoje exigia a existência de um oceano de água líquida sob a crosta gelada de Miranda. E não era um oceano pequeno. O estudo sugere que, há cerca de 100 a 500 milhões de anos, Miranda pode ter tido um oceano com pelo menos 100 quilômetros de profundidade, escondido sob uma casca de gelo de apenas 30 quilômetros. Para uma lua tão pequena, isso significa que quase metade de seu volume seria água líquida. Foi uma revelação que ninguém esperava para um mundo tão pequeno e distante. Mas como uma lua tão pequena e fria poderia ter um oceano? A resposta, na verdade, está na dança gravitacional com suas luas vizinhas e com o próprio Urano. Os cientistas acreditam que Miranda esteve presa em uma ressonância orbital com outras luas de Urano. Isso significa que seus períodos orbitais eram múltiplos exatos uns dos outros, fazendo com que elas se alinhassem regularmente, sempre nos mesmos pontos de suas órbitas. Essas interações gravitacionais constantes teriam esticado e deformado o interior de Miranda, gerando uma quantidade imensa de calor por atrito, um processo chamado aquecimento de maré. Esse mesmo aquecimento de maré que criou o oceano também teria gerado as tensões na superfície que formaram as coronae, os cânions e as falhas geológicas. Eventualmente, a ressonância orbital se desfez, o aquecimento diminuiu e o interior de Miranda começou a esfriar. Mas os cientistas acreditam que o processo não terminou. Se o oceano tivesse congelado completamente, ele teria se expandido e criado rachaduras específicas na superfície que não são vistas nas imagens da Voyager. Isso sugere que o interior de Miranda ainda está esfriando e que um oceano, talvez mais fino, ainda pode existir lá, escondido sob o gelo. Essa descoberta coloca Miranda em um clube muito seleto de mundos em nosso sistema solar, o Clube dos Mundos,
com oceanos subsuperficiais como Europa, a Lua de Júpiter e Encélado, a Lua de Saturno. E isso tem implicações gigantescas. Onde há água líquida, calor e compostos orgânicos, que se acredita existirem em Miranda, há a possibilidade de vida. Miranda, a pequena e bizarra lua que pensávamos ser uma bola de gelo morta, pode, na verdade, ser um mundo oceânico potencialmente habitável. É uma reviravolta incrível na história, de uma aberração geológica a um potencial oásis no sistema solar exterior. As únicas imagens que temos são de um breve sobrevoo há quase 40 anos, e elas cobrem apenas o hemisfério sul. O que mais Miranda esconde? Que outros segredos estão trancados sob sua superfície caótica? Infelizmente, teremos que esperar por uma nova missão a Urano para descobrir. Mas uma coisa é certa: Miranda nos ensinou uma lição valiosa. O sistema solar é um lugar muito mais estranho, dinâmico e surpreendente do que jamais imaginamos. E aí, o que você achou da história da Lua Frankenstein? Acha que pode existir vida em seu oceano escondido? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se você gostou de viajar conosco até os confins do sistema solar, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para não perder nenhuma de nossas futuras explorações cósmicas e talvez assistir a este outro vídeo sobre os segredos de outro mundo gelado. Obrigado por assistir e até a próxima.